Queridos amigos, queridos irmãos, que a paz de Jesus esteja conosco em mais este momento de reflexão e prece. A nossa reflexão de hoje começa com um versículo da carta de Paulo aos Efésios, onde ele nos diz: Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graças aos que a ouvem. A partir desse versículo de Paulo, nos diz Emmanuel no livro Caminho, Verdade e Vida. O gosto de conversar retamente e as palestras edificantes caracterizam as relações do legítimo amor fraternal. As almas que se compreendem neste ou naquele setor da atividade comum estimam as conversações afetuosas e sábias como porta-joias de Deus, que permutam entre si os valores mais preciosos. A palavra precede todos os movimentos nobres da vida, tece os ideais do amor, estimula a parte divina, desdobra a civilização, organiza famílias e povos. Jesus legou o Evangelho ao mundo conversando. E quantos atingem mais elevado plano de manifestação, prezam a palavra amorosa e esclarecedora. Pela perda do gosto de conversar com alguém, pode o homem avaliar se está caindo ou se o amigo estaciona em desvios inesperados. Todavia, além dos que se conservam em posição de superioridade, existem aqueles que desfiguram o dom sagrado do verbo, compelindo-o às maiores torpezas. São os amantes do ridículo, da zombaria, dos falsos costumes. Conversar é possibilidade sublime. Não relaxes, pois, essa concessão do Altíssimo, porque pela tua conversação serás conhecido. O dom da fala é uma característica da espécie humana. O único animal que é capaz de articular pensamentos em palavras, expressando-o com clareza, é o ser humano. Os outros animais podem ter as suas linguagens, mas não são a linguagem articulada como é a linguagem do ser humano. E tão complexa, e tão importante na comunicação. Portanto, o dom da fala é um dom precioso, é uma característica preciosa da nossa espécie. Deus nos deu essa capacidade para que nós pudéssemos nos comunicar com clareza, para que nós pudéssemos expressar os nossos sentimentos, as nossas emoções uns aos outros. Um exemplo lindo que Emmanuel nos traz nesse texto que acabamos de ler é a lembrança de que Jesus nos deixou o Evangelho através da conversa. Jesus não escreveu nada, ele conversou. Ele esclareceu pela palavra, ele consolou pela palavra, ele fortaleceu, ele amou, ele compreendeu e ele ensinou a compreensão e o amor através da palavra. Mas nós, que aqui estamos, em pleno século XXI, depois do nascimento do Mestre, como é que estamos lidando com esse dom tão precioso que é a palavra? Se nós costumamos ler a palavra escrita, que livros temos lido? Que textos têm alimentado o nosso espírito? Se nós costumamos ouvir a palavra daqueles que se colocam nos meios de comunicação, que meios de comunicação estamos sintonizando?
Que palavras estamos permitindo que alimentem o nosso espírito? São palavras que falam do bem? São palavras que falam do amor, da caridade? São palavras que enternecem? Ou são aquelas palavras ríspidas, grosseiras, carregadas de ódio, de inveja, de rancor? O que estamos dando para o nosso espírito através da conversação como alimento? Porque nós nos alimentamos das vibrações uns dos outros. Um alimento sutil, um alimento que não conseguimos pesar nem medir, mas que somos capazes de avaliar pelo bem ou pelo mal que nos faz. Se nos deixamos conduzir, embalar por músicas que falam de sentimentos nobres, que falam de poesia, de amor, estamos certamente alimentando o nosso espírito com uma qualidade de vibração. Mas se deixamos que os nossos ouvidos se alimentem de palavras chulas, grosseiras, que inspiram sentimentos negativos, não estamos buscando o melhor para nós. Estamos nos deixando levar pelo que há de menos nobre no espírito daqueles que são capazes de usar os meios de comunicação. Mas assim como nos lembra Emmanuel, assim como tem aqueles que estão em posições mais elevadas e usam a linguagem, a conversação com intenções nobres, também há aqueles que desfiguram o dom sagrado do verbo e que utilizam para as maiores torpezas, que nos levam a admirar o que é ridículo, que nos levam aos falsos costumes, aos costumes menos felizes. Nós somos livres para escolher. Nós somos livres para escolher qualquer coisa na nossa vida. Deus nos deu o livre-arbítrio. Ninguém nos pode tirá-lo. Então nós somos livres para escolher o que lemos, o que ouvimos, mas nós também somos livres para escolher o que falamos, como falamos, com quem falamos. É preciso que aprendamos a selecionar melhor esse alimento poderoso que é a fala, que perpassa todas as nossas ações, em tudo que fazemos, nas pequenas coisas como nas grandes. O dom da fala é a nossa ferramenta poderosa de comunicação. Como estamos nos comunicando? Que tipo de comunicação escolhemos alimentar em nós? Como estão as nossas conversações? Estamos construindo pontes entre nós e aqueles que ainda não nos compreendem, que ainda guardam ressentimentos para conosco? Estamos construindo pontes entre nós e aqueles dos quais ainda guardamos mágoas e ressentimentos? Por que guardamos mágoas e ressentimentos? Por que o outro não pode errar? Só nós podemos. E quando erramos sempre temos uma justificativa.
Ou pior ainda, nem nos apercebemos que erramos. A conversação é uma ferramenta poderosa. Não abramos mão de utilizar essa ferramenta tão nobre e tão poderosa na construção da paz. E a paz que nos cabe é a paz no nosso círculo mais próximo, no nosso círculo familiar, no nosso círculo de amizades, no nosso círculo de trabalho. É ali que precisamos ser agentes da paz. A ferramenta é uma ferramenta aliada e poderosa dessa paz. É a palavra, é a conversa, como nos lembra Emmanuel na noite de hoje. Que Jesus nos abençoe e que os bons espíritos possam nos inspirar conversações mais edificantes, conversações de paz e de amor. Que assim seja.